Oi pessoal, tudo jóia? Então gente, hoje nós tivemos uma aula prática utilizando o Google Meet, onde os alunos puderam, cada um na sua casa, executar os cortes clássicos, né, que a gente conhece na gastronomia, tá bom? E aí assim, nós fizemos a prática, eu agora só vou finalizar fazendo esse registro, que eu vou ter mais esse material didático para que os alunos possam acompanhar. Esse vídeo vai ser postado no Moodle, e aí eles vão poder se orientar um pouco mais e treinar durante essa semana. Então aqui nós temos os seguintes cortes utilizados na nossa gastronomia. Então pessoal, aqui nós temos paisane, né? Então assim, você vai fazer a macedônia e depois você faz o corte dessas lâminazinhas quadradinhas. Aqui eu tenho a fermiere, que é onde eu tenho a cenoura, ela redonda, né, toda limpinha, e eu corto ela, como se fosse aqui, né, do rondelli, eu corto ela em quatro partes, tá? Aí eu faço então a fermiere, que é esse corte aqui. Tem o rondelli, né, que aí eu tenho ela redondinha, que eu corto ela dessa forma, tá? Então lembrando, se ela tá inteira, eu corto em quatro partes, eu faço a fermiere, tá? Aqui nós temos a julienne, tá? Um corte julienne. Aqui nós temos a jardineira, tá? São os cubinhos. Se confunde muito alguns cubos, né? Tem uma jardineira, a macedônia é um cubo bem maior. Na verdade, então a gente chama, para não ter problema, seria um cubo médio, né? Que a gente chama de jardineira. A macedônia são os cubos bem maiores. Aqui eu tenho ele em brunoise, é bem pequeno, né? Você observa que são bem pequenos. Eu corto a partir da julienne. Então, a partir do julienne, do corte da julienne, eu corto ele bem pequenininho. Aqui eu tenho os bastões, tá? Um pouco maiores. Aqui eu tenho os batonetes. E aqui eu tenho os cubos, tá? Então, aqui são os cortes com a cenoura. Aqui não faz parte dos cortes, mas eu ensinei os alunos a fazer uma cenoura torneada, né? Então, temos aqui uma cenoura torneada. Então, isso aqui são os cortes da cenoura. Aqui nós temos, tá? Isso aqui é uma couve. É uma couve assim, eu aproveitei para a aula, né? Mas ela já tinha amarelado, mas para entender. Aqui eu tenho o concassê, que seriam uns cortes grandes, né? Um corte, por exemplo, que vai para molho, esse tipo de coisa. Aqui eu tenho, por exemplo, o corte ciselê da couve. E aqui eu tenho o chiffonade, tá? Que são os cortes mais finos. Na couve, por exemplo, é o mais utilizado, né? Então, praticamente quase nas couves. Então, nos cortes, por exemplo, das salsas, cebolinha, a gente vai ver muito o quê? Chiffonade cortando bem fino ou ciselê. São cortezinhos um pouco maiores das verduras, tá? Aqui nós temos alguns cortes da cebola, o fatiar MC, né, que é o fatiar aqui. Então, assim, até algumas pessoas chamam de julienne, mas é fatiar, tá? Aqui nós temos o brunoise da cebola, pode ser cortado até um pouquinho menor. Aqui nós temos o ciselê e aqui temos o concassê. Por mais que às vezes na literatura algumas pessoas, não tem o concassê, não existe como corte, tem, tá? Que são cortes feitos grosseiramente, né? Que são cortes que vão para algum molho, que depois você vai triturar, esse tipo de coisa, então não vai estar na apresentação, tá? Então nós temos o concassê, nós temos o ciselê, brunoise e o fatiar, que é o MC. E aqui nós temos do alho, tá? Parece muito igual, mas não. Aqui eu tenho um brunoise do alho, tá? Que eu corto ele em fatias e lâminas, eu corto em lâminas, depois eu corto em tiras, depois eu vou cortando esses quadradinhos. Então eu não esmago esse alho, tá? Aqui eu tenho uma moagem. Se você reparar aqui, ó, chega a estar liberando alguns líquidos, né? Uma essência, uma parte química dela. A moagem é onde eu vou fazer o quê? Eu vou picar com a faca, né? De forma a obter esse resultado bem pequeno, né? Dependendo de algum preparo, a cozinha, você não quer que esmague, que você perca sabor do alho. Então você faz em brunoise. Então tem esses dois aqui em relação ao alho. Então agora vocês viram os nomes, né, de cada... Então vocês viram os nomes de todos os cortes.
pessoal? E agora é treinar em casa, tá? Só para vocês entenderem o seguinte, se hoje tem máquina que faz isso, né? Então você não precisa mais perder tempo para fazer corte. Concordo. Só que quando você pede ao cozinheiro, você pede ao profissional o tipo de corte, então ele precisa saber qual que vai ser para que ele utilize o equipamento. Então é super importante um profissional de cozinha ter o conhecimento, tá, do que são esses cortes, porque na hora quando você vai pedir, eu quero esse alho em ciselê, eu quero essa cebola em fatiar, em MC, eu quero, por exemplo, a cenoura, me corta ela em rondelle, eu quero que faz um paisame, eu quero um feniere, entendeu? Você sabe o que é e você vai para o equipamento e utiliza de forma correta. Hoje você tem um equipamento que corta cenoura em julienne, né? Ontem eu fiz um yakisoba, com 2 kg de cenoura. Imagina você ter que fazer isso na faca. Então você tem um equipamento que faz. Mas o importante é você identificar, entender o conceito desse corte e você utilizar o equipamento de uma forma correta, tá bom? Então assim, a dica agora é treinar, 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 estudar, entendeu? Mande fotos e a gente vai tirando dúvida dentro desse período de ensino remoto, né, durante essa pandemia. Então, pessoal, um grande abraço e se cuidem.